Olá, bem-vindos ao Escatologia, Princípio do Fim. Sou o pastor Jean Jorge, falo aqui de Búzios, Rio de Janeiro. Que você possa já se inscrever no canal, se inscreva também no canal Maná Eterno, vai deixando o seu like, vá compartilhando nossos vídeos, tá bom? Conto com vocês. Vamos falar agora sobre a besta híbrida. O que é uma besta híbrida? É uma besta composta, né? Misturada. É essa a besta que Daniel vê no capítulo 7. E também João vê no capítulo 13 de Apocalipse. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Bem, começando aqui com o capítulo 7 de Daniel, temos a visão dos 4 animais. Ia começar aqui com o leão com asas, lá em cima, né? Aqui o urso, mais à frente ali o leopardo com 4 cabeças e mais lá à frente o animal terrível. Essa é uma representação que Deus colocou não a visão para o profeta Daniel de como são os reinos da terra ao olhar dele, do Senhor. São vistos como animais terríveis. E Daniel vê então um leão com asas, onde está representado ali o império da Babilônia, onde Daniel estava contido. Depois ele viu um urso com 3 costelas na boca, que seria a representação da Medopérsia. Depois vê um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que seria o império da Grécia, e depois ele vê um animal terrível e espantoso. Isto representa o império da besta. Vejam que ele vê animais estranhos, né? Um leão não tem asas, mas ele deixa passar. Depois ele vê um urso, que é o mais normal de todos eles aí, que está com 3 costelas na boca. Depois ele vê um animal muito estranho, que é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. Não existe esse tipo de animal, né? E após esses 3 animais passarem, ele vê um animal terrível e espantoso, diferente de todos eles. Olha que os outros já eram diferentes. Esse mais ainda. E ele tem curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o 4º animal. E isso é interessante porque ele vai nos dar informações sobre o que nos interessa. A curiosidade de Daniel ali é proposital, porque ele não ficou ali indagando sobre os 3 primeiros animais, mas sim sobre o último animal, porque a profecia ela tem muito mais interesse no fim das coisas, que é o império da besta. Então esse 4º animal representa o império da besta. Então chegamos ao texto em que Daniel relata, no versículo 19 e 20, né, do capítulo 7, assim: Então tive o desejo de saber a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos eles, sobremaneira terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de cobre, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E o versículo 20, eu apenas separei a primeira parte, que diz: a respeito dos 10 chifres que ele tinha na cabeça. Então, partindo lá para cima, eu grifei ali o 4º animal. Vejam que isso é um ponto interessante, porque é o último animal. São 4 só, e este será o último reino na terra, até que venha o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse animal fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E no versículo 20 vai dizer que ele tinha os 10 chifres na cabeça dele. Os 10 chifres não estavam divididos sobre as 7 cabeças, porque são 7 cabeças que João vai relatar lá em Apocalipse, né? No animal que ele vê, na besta saindo do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Porém, estes 10 chifres, ele é visto por Daniel em uma só cabeça, não distribuídos pelas cabeças do animal, entendeu? Então, os 10 chifres, que representam os 10 reis, estão no último reino, na última cabeça. E aqui a informação anterior, do versículo 19, também interessante, que diz que ele fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Vamos dar uma olhada no que é essa palavra sobejar
no original. Agora nós vamos ver o relato de João sobre o dragão e os remanescentes. E ele relatou em Apocalipse 3:2 assim: "Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus." Agora Apocalipse 12:17: "E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, da semente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo." Então, o quarto animal matará os remanescentes. Então, eu separei aqui o texto de Daniel 7, que diz aqui, ó: "Sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, devorava e fazia aos pedaços, e pisava aos pés o que sobejava." É a informação que falamos no slide anterior sobre o quarto animal. Então, eu cliquei aqui em sobejava. Vejam, resto, resíduo, remanescente, restante. Com essa informação do aplicativo, clicado na palavra sobejava, vamos ver que está se referindo aos remanescentes, que será devorado, feito em pedaços e pisado aos pés. É isso que está dizendo aqui, combinando com a informação de Apocalipse, que diz para confirmar os restantes que estavam para morrer, e também em Apocalipse 12 diz que o remanescente da semente foi feito guerra contra ele, contra o remanescente da semente. Quem é o remanescente da semente? A igreja do Senhor. Uma parte da igreja, no tempo da grande tribulação, vai ser morta pela besta híbrida, pela besta composta, pelo quarto animal. É claro que nem toda a igreja será morta, porque ainda tem aquele que vai ficar para o arrebatamento. Aqui está falando de uma parte da igreja. Uma parte vai estar no deserto, uma parte vai estar sendo morta. E a outra parte vai estar aí pregando a palavra de Deus, testemunhando, né? Que vai ter um povo que passará pelo arrebatamento. Então aqui o quarto animal, ele vai destruir os santos do Altíssimo, como diz em Daniel. Agora em Apocalipse, João vê uma besta composta, uma besta híbrida, misturada. Daniel, ele mostra no seu relato o quarto animal, que representa esta mesma besta que João está vendo na ilha de Patmos. Porém, Daniel já vê a besta como um reino já agindo, com os 10 chifres na cabeça. E João já vê um panorama completo, uma visão um pouco mais ampliada, que ele vai para antes da visão de Daniel. Ele passa pelo Império da Babilônia, vai para trás um pouco, vê o Império da Síria, para trás um pouco, e vê o Império do Egito. E conta num total de 7 impérios. No entanto, que vai relatar um animal com 7 cabeças e 10 chifres. E aqui está o relato de João no capítulo 13, versículo 2. "E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio." Uma coisa interessante aqui nessa visão de João é que ele relata meio que de trás para frente. Porque primeiro veio o império do leão, lá em Daniel. E depois do urso e depois do leopardo. Mas aqui João começa relatando o império do leopardo, né? O corpo todo, a maior parte da estrutura do império da besta está como um leopardo. E depois ele vê pés como os de urso, trazendo um pouco mais anterior. E depois ele vê boca como a de leão. Então, isso tudo, essa mistura toda, faz o grande e terrível animal do império da besta. O futuro império que vai pisar aos pés os santos do Altíssimo, mas não vai destruir por completo, como falamos antes, porque o reino de Deus é dos santos do Altíssimo. Jesus volta, destrói esse animal e implanta o seu reino com o seu povo, né? Que já vai estar ressuscitado e transformado com os vivos
e reinaremos com ele para todo sempre. Agora chegamos na geografia do Império da Besta. Quando vamos olhar o relato de Daniel com o relato de João e colocar isso num mapa, nós vamos ver que o leopardo, que representa a Grécia, hoje está ali na área geográfica da Turquia. O leão, que representa a Babilônia, o Império Babilônio, hoje está no local que representa ali o Iraque. E a Medopérsia, que é representada pelo urso, hoje é onde está o Irã. Então esse é o mapa geográfico da besta. O epicentro pode ser dali o controle de comando do Império da Besta, porque vai ser ali algo híbrido, algo junto, né? Nações se unirão contra o povo de Deus. Agora, não significa que ficará só ali. Entendo que isso será para todo o mundo, porque nunca houve nem jamais haverá. Então não entendo que seja algo só local. Ali pode ser o epicentro para a invasão de Israel, para tudo, mas toda a humanidade estará envolvida nisso. Aquela representação geográfica nada mais é do que isso aqui. É relatado 3 impérios, Império da Babilônia, Medopérsia e Grécia, e após isso já entra a informação sobre o Império da Besta, formando ali, então, 4 impérios, 4 animais. E essa imagem aqui é interessante, que mostra o corpo de leopardo com as 4 cabeças, a cabeça do urso logo aqui acima, a cabeça do leão e aqui a cabeça do animal terrível, com os 10 chifres em sua cabeça. É uma imagem interessante, né? Algumas gravuras que alguns irmãos vão criando e facilitam o nosso entendimento. Então ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado. Ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no canal Escatologia Princípio do Fim e no canal Maná Eterno. Vou deixar o link do Maná Eterno aqui na descrição. A paz a todos!